Olá, eu sou Darcy Bizan e você está no Tu Porém Podcast. O podcast literário dos Adventistas do 15. Episódio 41, O Grande Conflito, capítulos 34 a 36. Nos últimos dias, muitos irão se apegar à consulta aos mortos para buscar sabedoria, outros irão desprezar as leis de Deus e outros defenderão Roma no tempo do fim. Tu, porém, lembre-se de todas as vezes em que Deus nos alertou de não buscar sabedoria daqueles que jazem no esquecimento, a seguir as leis da sua palavra em amor a Ele, que nos deu a vida eterna, e jamais adorar a imagem de Roma, ao invés da santa perfeita imagem da Escritura. Bom dia, boa tarde, boa noite a você, querido ouvinte do nosso podcast Tu Porém. Estamos começando mais um episódio maravilhoso para comentar a respeito deste livro incrível que é O Grande Conflito. E você sabe muito bem que eu não estou aqui sozinha, eu estou muito que bem acompanhada. É uma honra apresentar este convidado. Estou feliz dele estar retornando aqui com a gente. Ele que é ancião da Igreja do Jardim de São Carlos, irmão André. Um prazer tê-lo você aqui com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para mim também é um privilégio estar aqui com vocês novamente. É um prazer muito grande. Fico muito grato pelo convite. E eu também não estou sozinho, estou muito bem acompanhado. Ao meu lado está a Mel, que é tesoureira do Clube de Aventureiros da Igreja de Parada 15. Oi, gente, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês em mais um episódio. E eu estou aqui também com o diretor dos jovens da igreja, o Lucas. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? É uma alegria estar aqui com todos vocês aqui novamente e para comentar de um livro bem especial, né? A gente está terminando a nossa série, O Grande Conflito, e estamos aí para mais um podcast. E é claro, devo apresentar a Fernanda, a nossa host aqui de hoje. Infelizmente a Paulinha não está aqui, mas temos a Fefes aí. Quem anda na rua e vai troca, né? Chama a Fernanda de Paulinha, aí a Paulinha de Fernanda, né? Foi o que eu fiz assim que eu cheguei aqui. Confundiu. Já estamos acostumadas. Bom, então bora começar mais um episódio. Bom, como você já viu aqui no nosso título, nesse episódio nós vamos comentar, esse é o nosso episódio 41, e nós vamos comentar os capítulos 34 a 36 do livro do Grande Conflito. Mas antes é importante destacar que você pode acessar o e-book do livro através do link do site da CPB, que disponibiliza gratuitamente o e-book. E também você pode adquirir o exemplar numa igreja adventista mais próxima de você. Então, você vai numa igreja adventista e você pede, olha, eu quero o exemplar do Grande Conflito, pode ter certeza que eles vão entregar para você com muito prazer. Mas vamos lá comentar sobre o nosso primeiro capítulo aqui, o capítulo 34, O Além, que é interessante que Ellen White ela vai abordar a respeito de uma doutrina que diz sobre a imortalidade da alma, que é a crença de que quando a gente morre, a nossa alma vai para o céu ou vai para o inferno, enfim. E Ellen White traz aqui no começo de que isso é uma grande apostasia, né? Nós, como Adventistas do Sétimo Dia, nós temos na nossa doutrina e nós acreditamos que quando nós morremos, voltamos ao pó, né? No próprio livro de Gênesis fala, né, do pó você veio, para o pó você vai retornar. Mas Ellen White traz essa reflexão de que muitas igrejas, inclusive protestantes,
começaram a ensinar essa doutrina, né? Começaram a ter essa doutrina em seus ensinos, e o que Ellen White considera muito perigoso. Mas aqui eu dei somente uma introdução e eu gostaria de ouvir os nossos convidados, o que nós podemos falar a respeito para esse irmão, a respeito dessa doutrina e por que ela é tão perigosa. Obrigado, Fernanda. O que acontece? A doutrina da imortalidade da alma, ela é perigosa por vários fatores. Por exemplo, e assim, não apenas Ellen White, mas a própria Bíblia, né, e talvez mais importante ainda, condena este tipo de crença ou de doutrina por vários fatores. Por exemplo, o salmista vai dizer que os mortos nada sabem, o salmista vai dizer que os mortos não louvam, né? O pregador, no livro de Eclesiastes, capítulo 9, vai dizer que os mortos nada sabem. Quando a pessoa ela desce ao pó, ela está no estado de inconsciência. Por exemplo, você mencionou o livro de Gênesis, né? Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, vai dizer assim que o homem ele foi formado do pó da terra e Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida. A formação da vida ou da alma vivente, né? O homem passou a ser uma alma vivente. Ela acontece quando há a junção de barro com fôlego de vida. A soma entre o barro e o fôlego de vida resulta em uma alma vivente ou um ser vivente. Quando a pessoa morre, no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, a Bíblia vai dizer assim, que há uma separação. E isso é interessante porque há uma junção do barro com o fôlego de vida, e isso se transforma em alma vivente. Quando a pessoa morre, há uma separação do barro e do fôlego de vida, porque o texto vai dizer que o pó volta para o pó e o fôlego de vida ele volta para Deus. Se a existência da alma ela consiste na união do barro com o fôlego, quando você separa o barro do fôlego, o que sobra? Obviamente nada. Ok? Por conta disso, a Bíblia ela apresenta a pessoa num estado de inconsciência, né? Num sono, ok? Por exemplo, por várias vezes a Bíblia vai dizer que, que algumas pessoas morreram, mas estavam dormindo. Por exemplo, o caso de Lázaro. Os discípulos eles dizem para Jesus: Senhor, Lázaro morreu? Jesus diz: não, Lázaro dorme. Aí eles meio que ficam felizes. Ah, não, Lázaro dorme. Aí Jesus explica: não, Lázaro está morto. Né? Por quê? Esta primeira morte para Deus, para a Bíblia, para Jesus, ela é tratada como um sono, porque haverá uma ressurreição, tanto para ímpios como para salvos, ok? Uns para a vida eterna, outros para a destruição eterna, mas o fato é que quem passa por essa primeira morte ressuscitará uma vez, né? Ressuscitará e ressurgirá novamente. Bom, quando Estevão morre, a Bíblia vai dizer que Estevão dormiu. E há um detalhe interessante ali, porque Estevão ele é apedrejado. Dificilmente alguém dorme tomando uma pedrada na cabeça. Talvez desmaie, dormir nunca. Né? Mas após o apedrejamento, a Bíblia diz que Estevão dormiu. Obviamente ele não dormiu, ele morreu. Ok? Mas isso é só para mostrar como esta primeira morte pela Bíblia é tratada como um sono. Por que sono? Porque a pessoa, repito, entra no estado de inconsciência. O que se prega hoje, principalmente dentro do espiritismo, e essa doutrina da imortalidade da alma é uma doutrina espírita que foi absorvida por muitas igrejas cristãs, é que a alma ela tem consciência e você consegue conversar com parentes, amigos, enfim, que morreram, que faleceram. Esta é uma grande mentira de Satanás, que tem trazido perturbações e continuará perturbando a verdade e o cristianismo, né? A gente vai falar um pouquinho mais disso no decorrer do capítulo. Quando a gente fala sobre a imortalidade da alma, imortalidade no caso, muitas pessoas lembram de determinadas religiões e pensamentos aonde o ser humano ele vai viver
meio que eternamente, onde ele vai passar por ciclos. Agora, o que é interessante é que essa imortalidade da alma, ela vem desde a época de Platão. Vem muito lá atrás. Platão já falava sobre isso. Por quê? Tem até um ensaio que ele diz sobre o homem ser imortal e ele sempre vai passar por ciclos onde a alma dele ela vai morrer e ressurgir lá na frente, né? E assim, essa ideia de imortalidade, ela vai se moldando conforme o passar das eras. O André mesmo comentou sobre o Espiritismo. O Espiritismo traz uma ideia de imortalidade, traz uma ideia de reencarnação. A gente tem isso no budismo também. Então, é uma ideia um pouco antiga já. E Ellen White, quando ela trata isso, ela diz que é uma ideologia perigosa. Por que é algo perigoso? Em primeiro lugar, porque tira o fato de que Deus, ele não vai destruir pecado, ele não vai fazer tudo novo, sabe? Porque se o homem sempre vai ressurgindo conforme passar das eras, aonde que acaba o pecado em toda essa história? E mais, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, essa vida eterna que a Bíblia diz, que a Bíblia fala, é essa imortalidade que essa tese de alma imortal apresenta? Obviamente que não. E mais, quando Jesus fala sobre a morte, sobre o sono, né? E muitas vezes na Bíblia você vai ler, não estou falando groselha aqui, quando você abrir a sua Bíblia e pesquisar sobre a morte, muitas vezes ela é chamada de sono. Por quê? É um estado inconsciente. Agora, o que eu repito para vocês, muitas religiões, ideologias utilizam-se dessa teologia para espalhar mentiras, né? Às vezes eu conversei com um parente meu que morreu há 10, 15 anos atrás. É muito perigoso, porque Satanás ele utiliza desse meio para enganar as pessoas. Ellen White, ela fala isso mesmo no seu livro, né? Mais adiante, no final. E ela apresenta que, assim, muitas pessoas serão enganadas por demônios, realmente, por espíritos ruins. E a gente tem que tomar muito cuidado com essa ideologia. E em primeiro lugar, o que a gente está colocando dentro de nós, né? A Bíblia vai dizer que os olhos são a janela da alma. Então, eu acho muito perigoso quando eu vejo por aí muitos cristãos dizendo que o ser humano ele vai morrer e ele vai para um purgatório para ser purgado ali e aí renascer e tudo mais, ou ir para um outro lugar. É antibíblico, né? E não é o que a Bíblia apresenta pra gente. Você levantou a questão da questão dessa dicotomia, né? Dessa separação entre corpo e alma, que já é algo muito antigo, né? Você trouxe isso, é algo que vem lá do filósofo Platão, enfim. A Igreja Católica é uma igreja sincrética. Isso a gente vai falar no próximo capítulo, na verdade, mas eu só queria adiantar um pouquinho porque tem a ver com o que você falou, né? O sincretismo religioso dentro desta religião, da religião católica, ele é muito grande. Ela foi juntando ao longo do tempo doutrinas de várias igrejas diferentes, de várias denominações, de várias religiões diferentes, né? Para formar o que nós conhecemos hoje como catolicismo, né? A gente vai falar, eu não vou me deter muito porque a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, mas é só para definir uma palavra. E assim, realmente quando Jesus voltar, ele virá para destruir o pecado. O objetivo de Deus é destruir o pecado e não o pecador.
O problema é que muitos pecadores estarão tão ligados ao pecado, tão intimamente ligados ao pecado, que eles serão destruídos juntos, né? Infelizmente, né? Mas o bom de tudo isso é que enquanto há vida, há esperança. Nós temos hoje a oportunidade de corrigir os nossos erros, nos arrependermos dos nossos pecados e na volta do Senhor Jesus estarmos do lado certo. Como o Lucas falou, essa questão da vida após a morte, ou do que acontece após a morte, é uma das grandes dúvidas de toda a humanidade. E é nesse exato ponto que Satanás usa para chegar, né, a criar uma dúvida. E eu achei muito interessante nesse capítulo que cita que, como o Lucas falou, muitos vão cair. Mas por que vão cair? Porque o diabo usa de meias verdades. Não são completas mentiras, porque senão a gente não ia acreditar. Então ele usa de pontos de verdade e pontos de mentira, o que torna muito mais fácil até do povo escolhido, como a gente sabe que vai escolher, que vai acontecer, muita gente que conhece a verdade vai ser enganado, exatamente por esse ponto, dele não usar mentiras completas. Ele entende, ele conhece as escrituras, muitas vezes melhor que a gente. É uma coisa meio triste de falar, mas é a realidade. Ele usa das escrituras para enganar as pessoas, né? Só uma coisinha que eu acho que você quer avançar, mas só uma coisinha que eu acho que é importante a gente comentar aqui. Por exemplo, por que o espiritismo ele ganhou tanto terreno, ele ganhou tanta fama, né? Ele se disseminou com tanta facilidade, assim, de forma tão rápida? O espiritismo ele é uma religião de pessoas normalmente famosas, pessoas importantes da sociedade, elas aderem ao espiritismo. É muito comum você ver, por exemplo, quando alguns entrevistadores, jornalistas, enfim, alguma personalidade famosa vai falar da morte de alguém, ele não usa a expressão morte, mas usa a expressão passamento, né? Essa é uma expressão espírita, porque no espiritismo ninguém morre, né? A pessoa ela passa por uma transição, mas não dá para ser chamado de morte, segundo as doutrinas, né? E aí, aqui no livro Grande Conflito, na página 231, diz assim, o título é Sedução e Intelectualizada. Diz assim, as pessoas cultas e refinadas... as pessoas cultas e refinadas, o príncipe das trevas apresenta o aspecto mais refinado e intelectual do espiritismo. Ele agrada a imaginação com cenas extasiantes e descrições eloquentes do amor e da caridade. Então, a pessoas cultas e refinadas, ele apresenta partes atraentes do espiritismo, por exemplo, a parte do amor, e realmente eu conheço espíritas que são realmente amorosos, né? Que são caridosos. E nós tendemos a permitir que essas coisas maqueiem o que realmente está por trás, né? Nós olhamos apenas o amor e a caridade, mas nos esquecemos das coisas que vêm junto, né? Existe um pacote completo, né? Não podemos comprar apenas aquilo que é bom e deixar de lado aquilo que é mal. E na mesma página tem um outro subtítulo que diz assim, apelo aos amantes dos prazeres, e aqui a gente começa a ver alguns problemas. A parte da caridade e do amor é boa, ou são boas, né, essas partes, mas aqui a gente começa a ver alguns problemas. Por exemplo, para pessoas autocondescendentes, sensuais, amantes dos prazeres, o espiritismo parece sob um disfarce menos sutil. Nas formas mais grosseiras do movimento, encontram aquilo que está de acordo com as suas inclinações. Satanás observa o pecado que cada indivíduo tem a propensão de cometer e oferece oportunidades para ele satisfazer essa tendência. Eles dizem, né? Qualquer coisa é certa. Deus não nos condena. Afirmam também que todos os pecados são inocentes. Quando as pessoas creem que o desejo é a mais alta lei, que liberdade é licenciosidade e que só prestarão contas para si mesmas, quem
pode se surpreender ao ver a corrupção se multiplicar em toda parte? É uma pergunta. Por quê? Segundo o Espiritismo, você não terá que prestar contas para Deus. Você dará conta das suas próprias atitudes, né? E aí, se você for uma pessoa ruim nessa vida, você vai ressuscitar e vai pagar... Ou ressuscitar não, perdão. Você vai reencarnar e vai pagar a dívida que você criou nesta vida. Se você foi uma pessoa boa, você vai reencarnar e ter uma recompensa na próxima vida, né? Você vai evoluindo, a ideia de evolução, né? Você vai evoluindo até alcançar um estágio ou alcançar uma condição tão pura, né, que você entrará no nirvana, né? Enfim, essa falácia, essa mentira, ela faz com que as pessoas entendam que elas não têm que prestar contas a alguém maior que elas, no nosso caso, como nós cremos Deus. Então, tudo que elas fizerem, elas vão sofrer as suas consequências, elas são responsáveis por si mesmas. O que elas fazem? Por serem amantes dos prazeres, e todo pecador né? Ninguém é melhor do que ninguém, nós só não nos rendemos a esses prazeres porque o nosso Deus, ele nos orienta a não fazer isso e nos mostra os males que isso causa. Mas já para essas pessoas, como elas não têm a quem prestar contas, elas vivem as suas libertinagens, elas vivem as suas vidas promíscuas, muitas vezes, e sem nenhum tipo de peso na consciência. E ainda dizem, como o texto apresenta, Deus não condena, não há problema nenhum, todo pecado é inocente, né? Não temos que prestar contas a ninguém. E aí nós testemunhamos o que temos visto, uma sociedade extremamente promíscua, né? Como é a sociedade que nós vivemos. Óbvio, é bom deixar claro, nem todos agem assim, mas muitos dos que agem assim, agem por conta da religião que eles professam seguir, neste caso o Espiritismo. Indo então para o capítulo 35, a ameaça, o irmão André ele já deu uma introduzida, né, a respeito do sincretismo, né, da Igreja Católica. Aqui nesse capítulo, Ellen White vai trazer fortes críticas, né, à Igreja Católica, principalmente essa questão de sincretismo, intolerância, porque ela diz que o catolicismo uniu o paganismo e o cristianismo. E se a gente pegar historicamente, né, o que aconteceu no período em que a Igreja Católica esteve sob o domínio, eles obrigavam as pessoas a aceitar suas doutrinas. Então, assim, se você é contra algum ponto da doutrina católica, já era para você vai morrer. Então, ou você segue esses ensinos aqui que nós estamos estabelecendo como governo, ou você morre, você é perseguido, você é queimado. Nós comentamos aqui, o livro Grande Conflito traz o que os reformadores passaram, né? E Ellen White, ela relembra isso porque uma coisa que ela considera que se tornou perigosa ali na época dela, começou a se tornar perigoso, é que alguns protestantes passam a apoiar o catolicismo. E aí Ellen White, peraí, gente, vamos relembrar, né? Historicamente, vamos relembrar tudo o que aconteceu. Os mártires, né? As pessoas que foram perseguidas por conta dessa doutrina. E então ela traz aqui, né, essas questões. Tem um trecho aqui que ela diz o seguinte: para aqueles que seguiam os ensinos de Roma, a igreja contava com a disciplina do chicote, da fome e da negação das necessidades normais do corpo. A fim de conquistar a aprovação do céu, os arrependidos eram ensinados a romper com os laços de família e amizade que o próprio Deus criou para abençoar e alegrar nossa jornada terrena. E aqui ela traz exatamente essa questão de que homens e mulheres, eles se fechavam dentro dos monastérios, se trancavam, se separavam das pessoas. E isso, de certa forma, é um tipo de perigo porque o evangelho não é pregado para as outras pessoas. Então, aqui neste capítulo, né, a ameaça, a Ellen White aponta todo essa crítica, né, contra essa doutrina do catolicismo. Enfim. Mel, o que você pode trazer pra gente a respeito deste capítulo? Eu acho muito bizarro a forma como a Igreja Católica conseguia se impor para as pessoas, porque
Primeiro de tudo, pra mim, já começa muito esquisito. As pessoas não tinham acesso à Bíblia como a gente tem hoje. Eles escutavam o que os padres, os papas, assim por dizendo, né, falavam. Então, tipo, o que eles queriam falar, eles falavam. Não era... As pessoas não tinham acesso. E não era nem na língua delas, se eu não me engano. Eu posso estar falando besteira, mas se eu não me engano, eles falavam em latim. Então, as pessoas não tinham acesso nenhum à palavra. Então, se eles falavam né, que nem o inferno, toda a questão que eles levam como crenças, as pessoas acreditavam e essa era a realidade. Como acontece com o domingo. Eles têm todo, né, o processo histórico, mas eles fazem a troca dos sábados, do Santo Sábado pro domingo. Então, como as pessoas iam falar, não é isso? Eles não tinham esse conhecimento. E além disso, o poder papal, a Igreja Católica tinha também o controle civil. Então, até no livro fala que teve pessoas que não acreditaram, que continuaram seguindo o sábado, mas eles usaram das forças civis, de leis, estatutos, para que isso fosse mudado, né? Criaram decretos para que a guarda do sábado fosse mudada para domingo. Nessa parte, e até em capítulos anteriores do que a gente viu sobre o livro Grande Conflito, quando eu pego a história e eu percebo duas coisas. Quem tinha poder naquela época, tudo estava acontecendo ali, era quem tinha terras, dinheiro e armamento, né? Posse, tudo mais, né? Soldados, exércitos. Quando o papado, né? Quando Roma dominou tudo ali naquela época, ela tinha as três coisas, né? E o que aconteceu? Aliás, o Papa João VIII, cara, foi terrível. Foi terrível. Pra vocês terem uma ideia, os papas definiam os reis. Então, você percebe o tamanho do poder que era o Império Romano. E foi muito bem dito, falado pela Fernanda, que os papas, né, o Império Romano, ele literalmente bania da casa das pessoas as Bíblias, né? Os escritos bíblicos, o que deixava meio que as pessoas à mercê do que eles falavam. Então o que eles falavam passava a ser a realidade para eles. E aí começou a vir reformadores e começaram a pregar contra esses caras, contra tudo aquilo que eles estavam falando. E aí, peraí, tem alguma coisa acontecendo. Multidões começaram a se formar. E aí, esses caras, eles começaram a pregar contra esse império. E esse império, ele meio que foi tendo uma... As pessoas começaram a enxergar a realidade como ela é. E o que aconteceu... Aliás, eu costumo sempre falar que a Bíblia era um livro que tinha tudo para dar errado, né? Porque foi um livro que foi perseguido durante eras e eras, né? Não é brincadeira. Quando você vai na história, eles literalmente jogavam os exemplares bíblicos no meio das praças e ateavam fogo, queimavam, né? E o papado, né, começou a subir cada vez mais e mais, né, no poder. E desde aquela época a igreja ainda tem poder. Eles ainda têm uma influência tamanha no mundo todo. E até mesmo é muito perigoso, e Ellen White ela traz isso no livro no Grande Conflito, porque as doutrinas que são trazidas são doutrinas perigosíssimas. E aliás, a gente estava falando, né, agora há pouco sobre inferno, purgatório, né? Aí veio depois a ideia do inferno de Dante Alighieri. E assim, é muito perigoso o que esses caras pregavam. E realmente não foi nada fácil do que aconteceu ali, né? Sabem por que eu creio no espírito de profecia? Porque eu li. Pode parecer bobagem, mas todas as pessoas que leem o espírito de profecia manifestado através de Ellen White, eles conseguem encontrar a coerência e a verdade
do que foi escrito, né? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Ellen White morreu em 1915, ok? Isso quer dizer que o livro Grande Conflito foi escrito antes desta data, antes de 1915. Isso quer dizer que o livro foi escrito há mais de 100 anos atrás, ok? Perceba o que ela escreve há mais de 100 anos atrás. Na página 236, ela diz assim, o subtítulo é Compromissos e Concessões. Ela diz assim: o protestantismo, ou os protestantes, têm apoiado o catolicismo, têm assumido compromissos e feito concessões que os próprios católicos se surpreendem ao ver. As pessoas estão fechando os olhos para o verdadeiro caráter do romanismo. É necessário resistir aos avanços desse perigoso adversário, da liberdade civil e da liberdade religiosa. Bom, o que ela diz? O protestantismo está se unindo ao catolicismo. No ano de 2017, a reforma protestante ela completou 500 anos. Ok? Ela se inicia em 1517, né? Ela tem o seu início com Martinho Lutero pregando na porta da igreja de Wittenberg, as 95 teses de justificação pela fé. Em 2017, houve um acordo assinado entre a igreja luterana e a igreja católica. Eu tenho aqui a declaração na minha mão, né, na íntegra. O título diz assim: Declaração Conjunta da Federação Luterana Mundial e do Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos, de 31 de outubro de 2017, ano da comemoração comum da Reforma. Eu quero ler só um trecho para vocês, que diz assim: o Papa Francisco e o presidente Ionan declaram juntos: muitos membros das nossas comunidades desejam receber a Eucaristia em uma mesa como expressão concreta da plena unidade. Sentimos a dor daqueles que compartilham toda a sua vida, mas não podem compartilhar a presença redentora de Deus na mesa da Eucaristia. Reconhecemos a nossa conjunta responsabilidade pastoral para responder à fome e às sedes espirituais do nosso povo para ser um em Cristo. Desejamos que esta ferida no corpo de Cristo seja curada. Este é o propósito dos nossos esforços ecumênicos, que desejamos que também avancem através da renovação do nosso compromisso com o diálogo teológico. Quando eles assinaram esse documento, eles proclamaram, né, o protesto acabou. A questão que se levanta é: por que o protesto se iniciou? O protesto se iniciou porque a igreja se desviou da palavra, se desviou da Bíblia, começou a ensinar doutrinas erradas, como a imortalidade da alma, começou a fazer, por exemplo, a missa do sétimo dia, né, como se a alma estivesse vagando em algum lugar e precisasse de uma direção para que ela encontrasse o seu destino, começou a pregar e ensinar a doutrina do purgatório, começou a ensinar a doutrina das indulgências, né, que você tinha que pagar um valor a fim de que o seu parente ou o seu conhecido, enfim, a pessoa querida pudesse ir para o céu, caso você pagasse. Caso você não pagasse, ela iria para o inferno, né? Então, eu até brinco com alguns amigos que o céu estaria cheio de ricos e o inferno cheio de pobres, né? Porque os pobres não teriam como pagar esses valores. É um absurdo, mas isso era ensinado. Quando Martinho Lutero, ele se depara com uma Bíblia acorrentada e ele começa a ler essa Bíblia e ele ouve Deus falar com ele que o justo viveria pela fé, ele clama a Deus. O texto vai dizer que ele clama a Deus dizendo: Senhor, me dá esse livro, me dá essa Bíblia, né? E quando ele tem conhecimento da verdade, ele começa a perceber os erros que eram apresentados ali. Então, o protesto ele se inicia por isso, porque haviam erros apresentados. A minha pergunta é: você não acha que para o protesto acabar, esses erros precisam ser corrigidos? A segunda pergunta é: os erros foram corrigidos? Não. Então, como que o protesto acabou?
O protesto não pode acabar. Ele só pode terminar se os erros forem corrigidos. Se os erros não forem corrigidos, o protesto continua. Mas por que essa declaração foi assinada e foi dito que o protesto acabou? Porque se cumpriu a profecia que está no livro do Grande Conflito, escrita há mais de 100 anos atrás. O protestantismo está se aliando ao catolicismo. Isso já estava previsto e todo adventista que minimamente conhece o espírito de profecia já sabia disso. Isso pode ser novo para o mundo. Para o adventista que estuda a palavra de Deus e o espírito de profecia, nada de novo debaixo do sol. Bom, a gente tem muitos comentários a respeito dos capítulos, tem muita coisa para falar. Mas só para não deixar de comentar do capítulo 36, o engano, que traz um dos outros perigos, né, que foi identificado pela Ellen White, que é a questão de que muitas religiões negam a importância da lei de Deus. E isso é muito crucial. E pra gente só não deixar de comentar desse capítulo, eu gostaria que cada um trouxesse o seu comentário final, né, a respeito dele. E de pensar, né, Ellen White mesmo traz aqui no subtítulo Implicações do Desprezo à Lei, que ela traz meio que uma realidade como seria sem a lei de Deus. E o que eu achei muito interessante, porque imagina se a gente não tivesse os 10 mandamentos, que doideira o mundo seria. Se o mundo ele já é desse jeito, né, já tem as corrupções e essas coisas, imagina como seria sem os mandamentos. O Lucas até chega a comentar bastante a respeito do livro do Dostoiévski, dos irmãos Karamazov, que se Deus não existe, então tudo é permitido. Então, eu queria que cada um aqui trouxesse o seu comentário, né, de forma breve, sua consideração final a respeito disso, né, do quão perigoso é as pessoas, né, os crentes, os cristãos, trazerem esses ensinos de que a lei não é mais importante. Então, cada um traz aqui os seus comentários e a gente vai finalizar o episódio. Se não houvesse lei, nós seríamos como animais. Eu li um artigo que dizia isso, né? Uma advogada, ela escreveu um artigo e ela mostrava a importância da lei. Obviamente ela falava das leis civis, né? Não falava das leis de Deus, mas eu acredito que o princípio se aplica. A lei, ela foi criada para proteger. A lei, ela foi criada para guardar, né? Por exemplo, se não houvesse uma lei que dissesse que determinada propriedade é minha, alguém mais forte do que eu poderia vir e tirar a minha propriedade, e sem que eu pudesse fazer nada. Como existe uma lei, o mais forte, ele precisa respeitar isso. Ninguém pode tomar a minha propriedade, porque se tomar, eu recorro à lei e a lei vai me devolver a propriedade. Se não existisse essa lei, imagina o caos que seria. Nós viveríamos literalmente pela lei do mais forte. O livro Grande Conflito vai comentar algo nesse sentido, né? Nós seríamos como animais. Vou dar um exemplo para você, por exemplo. Quando nós vemos catástrofes, como ocorre agora no Rio Grande do Sul, né, e fica aqui até um pedido de oração pelos irmãos sulistas, os amigos, as pessoas do Sul. Quando eu vi uma reportagem em que várias pessoas estavam saqueando alguns lugares. Por quê? Por conta da catástrofe, a lei deixou de ser aplicada. Então, alguns sujeitos se sentiram no direito de cometer alguns saques. Se não existisse lei de Deus para nos guardar, se não existisse a lei do Senhor para nos proteger, nós viveríamos como animais libertinos, o que é pior ainda, né? Quando nós conversamos sobre o assunto da lei, é muito interessante que a gente parta do princípio que há algumas
denominações que dizem que a lei foi banida, ou mais, a lei ela foi ela não está mais em vigor, ela foi resumida. Ama a Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo, né? Que aliás foi o próprio Jesus soltou essas palavras. Agora é muito interessante que no Novo Testamento a gente percebe que anos após a cruz, muitos discípulos, apóstolos, inclusive o próprio apóstolo Paulo, ele guarda sábado, eles cumprem a lei, né? E mais interessante ainda é que parece que só o 4º mandamento foi abolido, né? Porque você ainda não mata, você não rouba, você não mente, você não adora outros deuses, né? Você não adora imagem de escultura, tudo mais. Mas o 4º mandamento, o sábado, você não precisa guardar. O que é muito inconveniente. Agora, é importante a gente salientar que a lei, e como muito bem o André disse, a lei ela é justamente para nos proteger, né? E mais, a lei ela nos dá um significado de propriedade. Nós temos um proprietário. Deus é o nosso dono. E então, quando você tira a lei da história, né? Aliás, você tira também o significado da morte de Cristo, né? Então, assim, e aliás, é algo que muita gente coloca em cima, né? Jesus, ele morreu na cruz e, portanto, a lei foi completamente abolida. E não precisa mais guardar a lei, né? E coloca um significado na morte que não existe. O que é irreal, né? Bem mentiroso e antibíblico. Mas a gente tem que tomar cuidado com essas ideologias. E o livro Grande Conflito, ele aborda muito isso, tá? E, aliás, fazendo um jabazinho, não sei se eu posso. Pode? Do nosso Instagram, do Tu Porém, gente. É claro que pode. Com certeza. A gente tem o nosso Instagram, tá bom? @tuporém.podcast, tá? @tuporém.podcast. Se você gosta de conteúdos bíblicos, informativos, se você gosta de conteúdos literários, entra lá, a gente vai ter muito conteúdo bacana pra vocês. Entra lá, pelo amor de Deus, não deixa de seguir a nossa conta no Instagram, tá bom? E é isso aí. Eu acho que o principal ponto desse capítulo é a lei não foi criada para Deus, foi criada para o ser humano. E sobre a lei, para não acontecer exatamente como é o título do capítulo, para não acontecer um engano, nós temos que estar cientes do que diz a lei, para não cair nos enganos, porque a gente tem que saber o que está na Bíblia para não acontecer, para nós não sermos enganados. E além do mais, também estar em comunhão, em conjunto com Cristo, para que não sejamos enganados. É isso aí. Encerramos então aqui mais um episódio. Se você gostou, se você tem dúvidas, enfim, quer trazer os seus comentários também, fique à vontade para deixar o seu comentário aqui no YouTube. Caso tenha dúvidas também, pode nos procurar, como o Lucas muito bem disse, no nosso Instagram, @tuporém.podcast, que nós, com muito prazer, vamos responder. E agradecemos de vocês ter ficado aqui com a gente nesse bate-papo gostoso a respeito deste livro maravilhoso. E esperamos você então no próximo episódio. Então, um abraço e até mais.